Taesa, TAEE 11, tá ok, pessoal? Então, 6 anos, em média você vai aportar R$1.000 por mês, você já recebeu de volta em dividendos. Então, no sexto ano, de tudo que você tirou do bolso, você já vai ter recebido, ou seja, a empresa já vai ter pago para você de volta R$46.351. É uma baita renda, né? A estratégia previdenciária, pessoal, como vocês podem ver aqui do lado direito, em branquinho, ela é muito simples e ela poderia se resumir a comprar boas empresas a bons preços e que paguem bons dividendos. O que são boas empresas? Bom, boas empresas são empresas que pertencem a setores perenes, idealmente os setores best, são empresas bem administradas, que já possuem um histórico de rentabilidade e de distribuição de recurso para os seus acionistas e que, acima de tudo, possuem um controlador sério e disposto a se beneficiar desses dividendos e também beneficiar os seus acionistas. Quando a gente fala de bons preços, que é o segundo ponto, é uma premissa fundamental na estratégia, vocês vão até ver um pouquinho mais adiante a importância disso, porque não adianta nada você ter uma empresa fantástica, mas cara. Se você comprar uma empresa cara, você vai ter um retorno sobre dividendos muito baixo e você vai ver esse dinheiro retornando para você só no longuíssimo prazo e provavelmente você vai perder essa ambição, esse desejo no meio do caminho. Então, o que a gente quer é você pague barato pelas empresas, porque isso vai potencializar os seus resultados. E qual que é a melhor hora para comprar? É aquela hora que ninguém quer ações. Quando tá todo mundo falando que o mercado tá ruim, que o momento tá difícil, que a bolsa vai cair ainda mais, é a hora que você deveria olhar com mais carinho para as ações. E o terceiro ponto, que são bons dividendos, são aquelas empresas que já demonstram uma frequência de distribuições adequada. E não só uma frequência, mas que distribuem um montante adequado de dividendos. É muito importante porque isso, aliado ao preço baixo, é o que vai te garantir um yield interessante, que é o retorno de dividendos em função do preço que você está pagando na ação, tá? Então, esses 3 pontos aqui são essenciais, mas eu vou falar rapidamente aqui de 3 pilares que a gente vai detalhar para vocês nos próximos slides. O primeiro grande pilar da estratégia previdenciária: meta em quantidade de ações. Isso daqui a gente falou nesse workshop, eu me lembro, umas 10 vezes pelo menos, né, pessoal? Ou mais. Muitas vezes, né? Por quê? Porque é algo extremamente importante e se você ainda não teve a oportunidade de entender, vai ficar muito claro, eu te garanto, nos próximos slides. Segundo grande pilar da estratégia previdenciária: preço teto. É isso que vai garantir aquele bom preço que eu estava falando agora há pouco. O preço teto é um preço determinado que você deveria pagar sempre abaixo desse preço teto para garantir um retorno sobre proventos, um retorno de proventos adequado sobre a cotação que você está comprando. Então, vai ficar muito claro também nos próximos slides. E para finalizar, o terceiro grande pilar da estratégia previdenciária é o reinvestimento dos dividendos, obviamente, porque isso é aquele turbo. Eu me lembro do Jean falando do turbo naquele slide que comparava INSS com carteira previdenciária, e de fato, se você está aportando e tem condição de receber dividendos e já reverter para o mercado logo na sequência, isso vai acelerar o seu processo e quando você menos perceber, a sua independência financeira já está conquistada. Vamos começar pelo primeiro? Na renda fixa existe um grande princípio que é a remuneração em função do valor aplicado. Você vai ter aquela espécie de garantia de que você, de fato, vai receber uma rentabilidade fixa todos os anos, principalmente carregando os investimentos até a maturidade, mas você aplicou R$100.000, você vai receber algum percentual em função dos R$100.000. Aplicou R$200.000, algum percentual em cima dos R$200.000, seja pré-fixado ou pós-fixado. Aqui a gente trouxe um exemplo de pós-fixado. Então, pegando esse exemplo aqui muito básico, um investimento atrelado ao CDI, pós-fixado em 100% do CDI. CDI hoje está em 13,65% ao ano, ele é um pouquinho abaixo da taxa Selic. Selic hoje está
13,75% ao ano. Então, supondo que a pessoa tenha aplicado 100 mil reais, ela vai receber 1,1365 vezes 100 mil reais, 113.650 bruto. Quando a gente olha para a tributação, essa pessoa aqui que segurou por um ano, ela está entrando na segunda faixa da tabela regressiva do imposto de renda na renda fixa. Então, a primeira é em 22,5%, aqui ela já caiu nos 20%, que é a faixa que vai de 181 a 360 dias, e a tributação dela vai equivaler a um imposto de R$ 2.730, tá? É líquido, esse investimento vai produzir para ela um total, né, o patrimônio ao final do período vai ser de 110.920, tá bom? Renda variável, aonde que a chave vira aqui? Aonde que é a grande mudança? A remuneração não é em função do valor aplicado, mas sim da quantidade de ações possuída. Isso é muito importante, porque vocês estão lendo lá embaixo. Quando as ações caem, você consegue comprar mais ações. E como a remuneração é em função da quantidade possuída de ações, você vai ter uma remuneração maior. Esse exemplo básico aqui do lado direito, cotação, assumindo uma empresa que tem a cotação a R$10 e um dividendo de 1,365, para ficar paralelo com o exemplo de cima, a pessoa que investiu 100 mil reais, reparem que eu estou falando investiu, não aplicou, ela investiu 100 mil reais, com a cotação de R$10, ela conseguiu comprar 10 mil ações dessa empresa. 10 mil ações multiplicado pelo dividendo de 1,365, R$13.650. Se a cotação dessa empresa caísse abaixo dos R$10, a gente não dividiria 100 mil por 10, a gente dividiria por 6, por 5, por 4. E aí, consequentemente, a quantidade de ações seria maior e os dividendos seriam maiores. Claro até aqui? Preço teto. O que é o preço teto, pessoal? Muito simples. Não é preço-alvo, não é preço justo, não é nada disso. É o preço máximo que a gente aceita pagar por uma ação. Para quê? Para garantir uma remuneração em dividendos adequada. Afinal, a gente quer se aposentar com ações. Você quer ter uma remuneração adequada e essa remuneração, ela não vai ser a única coisa que vai produzir resultados para você. Você também deve ter uma valorização patrimonial ao longo do tempo, apesar que a gente acredita que isso é muito mais consequência do que objetivo. Quando a cotação está abaixo do preço teto, significa que você pode comprar. Quando a cotação está acima do preço teto, você não compra, espera, exercita a famosa paciência e uma hora, quando a ação cair abaixo do preço teto, você vai lá e compra. Vou dar um exemplo muito simples, com uma ação fictícia, aliás, uma bela de uma ação, né? Essa é boa, hein, filho? Gosto, AGFB3. Essa é boa. eu investiria, hein? Novo mercado. Novo mercado, obviamente, o nível superior de governança da B3. E a AGFB3 está cotada a R$20, tá? Com dividendos de 1,72 ao ano. Podia pagar um pouquinho mais, Podia AGF, mais, né? dá pra soltar um pouco mais Mas o tudo braço bem, tá aí. reinvestindo, né? Pô, Bom, nós não somos uma Taísa também, não, né? Ah, mas 8,5% tá bom. Tá bom, vai, tá bom. Tá bom. Tem um potencial de valorização Tem também aí potencial, embutido, né, exatamente. Lu? Bom, enfim. Quando a gente olha preço teto, pessoal, qual que vai ser o cálculo? Muito simples. Para quem já leu o livro do Barsi, no livro do Décio Bazin falar isso também é interessante, o 6% é aquele balizador histórico, foi levantado através de vários pontos de observações históricos, que é o mínimo aceitável em retorno de dividendos. Aí a pessoa já fala, pô, mas só 6%? Pessoal, não significa nem que seja 6% que a gente busca, esse é o mínimo, e nem que o seu retorno vai ser só de dividendos, você tem valorização também, tá? Exato. Quando você olha preço teto, você vai pegar o valor do dividendo, 1,72 aqui nesse caso, dividir pelos 6% ao ano e você vai chegar em R$ 28,67. A cotação de AGFB3 hoje está em R$ 20, ou seja, abaixo do preço teto, significa que pode ser uma boa compra, tá bom? Uma boa compra para garantir para você um retorno adequado sobre proventos. Eu vou passar a bola aqui. Essas premissas, obviamente, a gente precisa considerar para que a gente consiga olhar para trás
e conseguir fazer, estabelecer alguma conexão entre os dados, entre esses números que vão aparecer aqui. Quais são essas premissas? Vamos lá. Então, a gente vai considerar um aporte igual, de igual valor, todos os meses, tá bom? Esse aporte vai ser de R$1.000 todos os meses, você vai tirar do seu bolso, sobrou lá no final do mês, você vai colocar na sua contribuição da sua carteira previdenciária. Lulu, só lembrando, não tem R$1.000, corta 0, começa com 100, certo? Isso aqui, pessoal, Verdade. obrigatoriamente não é para você, de novo, exemplo. você tem que começar com R$1.000. É apenas um exemplo em números redondos, em números que todo mundo possa compreender. Se é com menos, se é com mais, aí obviamente é o que cabe no seu bolso. Ah, mas o AGF não corrigiu os R$1.000 pela inflação? Não. Se a gente tivesse corrigido, o resultado seria ainda melhor. Exatamente, exatamente. De novo, ceteris paribus, lembrem disso. Cotações reais do primeiro pregão de cada mês. Então, foram essas as cotações que a gente considerou, ok? Também consideramos que esse reinvestimento dos dividendos vai acontecer imediatamente após o seu pagamento, tá? Não só o dividendo, como também o juro sobre capital próprio, que é um outro tipo de provento. Todos esses proventos líquido do imposto de renda. Para quem não sabe, o JCP, juros sobre capital próprio, tem ali uma tributação na fonte de 15%. Esse número já vem líquido, tá bom? Pra gente ver aí o valor mais aproximado possível. E por fim, a gente assumiu que a empresa, que é a Taesa, estivesse abaixo do preço teto, ou seja, ela estivesse numa boa condição de aporte em todos os meses. Ai, mas o AGF não fez a carteira, imagina que... Pessoal, isso aqui é um estudo para que vocês entendam qual seria este resultado. Tá bom? Obviamente que vocês vão montar uma carteira, não é 100% assim, mas é para mostrar para vocês o nosso foco em acúmulo de ações, na renda, e não necessariamente nesse primeiro momento no patrimônio. O patrimônio ele vai ser uma consequência de boas escolhas que você vai fazendo ao longo do caminho, tá bom? Vamos lá então mostrar o resultado desse estudo que a gente fez com a Taesa, TAEE 11, tá ok, pessoal? Então vocês têm aí na parte de cima do slide que vocês estão vendo a tabelinha, tá? Então a gente fez essa simulação para todos os meses dos anos de 2017, 18, 19, 20, 21 e 22. 6 anos de estudo. Então, em média, você vai aportar R$1.000 por mês, a sua posição ali no início é 0. Você vai fazer este primeiro aporte, vai receber o seu primeiro dividendo, R$1,77, isso que ela pagou no ano, ok? Esse é um resumo por ano, não é por mês, tá bom? Você vai receber ao total, em 2017, R$48,97 e ao final vai ficar com uma posição no primeiro ano de R$565. Ações, perdão. Aporta. Chega lá em 2022, aportando esses mesmos R$1.000 todos os meses. A sua posição no início de 2022 é de 3.144 ações. Você vai ter recebido ao longo deste ano R$4,85 por ação em dividendos. Isso dá aproximadamente R$1.395,08 e uma posição final de ações de 3.860 ações. Só para efeito de comparação, pessoal, a gente sabe que o patrimônio não é o foco aqui neste momento, mas para vocês entenderem, o patrimônio aqui no final desse estudo, ele chega a R$ 133.542,98, usando a última cotação da TAEE 11 ali em dezembro de 2022. É um baita patrimônio. Considerando que deste patrimônio total, vejam aí na tela, 72 mil saíram do seu bolso, quer dizer, foi o desembolso, é aquele efeito da consistência de você investir esses R$1.000 religiosamente todos os meses. Isso representa 53, quase 54% aí do seu patrimônio ao final de 6 anos. Outra parcela que aqui já fica bastante relevante na construção do seu patrimônio total são os dividendos recebidos e que neste momento você reinvestiu. Ele serviu para dar aquele up, né, Jean, que você falou. É o turbo, é o nitro ali que você coloca naquele aporte em determinado mês em que a ação vai pagar o dividendo, tá bom? Isso representa cerca de 35% da variação do patrimônio no 6º ano. E por último, você tem o componente da variação de mercado, que é de aproximadamente 11%, ok? E ali embaixo você tem a última barrinha, que é o payback total, né? Quer dizer, quanto do que você tirou
do seu bolso, você já recebeu de volta em dividendos. Então, no sexto ano, de tudo que você tirou do bolso, você já vai ter recebido, ou seja, a empresa já vai ter pago para você de volta, é o cashback. Você já vai ter recebido de cashback R$ 46.351 desses 72 mil. Isso representa quase 65% do que você tirou do bolso. E olha só que legal, a gente colocou também nesse gráfico para ficar um pouquinho mais visual o resultado desse estudo. Aportes versus dividendos. Então você tem ali no primeiro ano, em 2017, R$ 1.000, que é o aporte mensal médio, e o dividendo mensal médio de apenas R$ 49,00. Felipe, o que você compra com R$ 49,00 hoje? Pois é, praticamente nada, né? Praticamente não paga mais Não nem dá o nem pro almoço na Faria dependendo Lima. do lugar que você tá, exatamente. Dependendo do lugar, não é nem mais o almoço, às vezes nem o café da manhã. E nessa hora, Lu, é capaz da pessoa ver isso e falar, putz, Que merreca. só isso, que Desiste. merreca. Todo né? esse E desiste. trabalho, Exatamente. todo esse estresse, pra que eu vou ficar me Sim. estressando por causa de R$ 49,00 por mês? Verdade, Lu. Eu pego esses R$ 49,00 por mês e eu coloco na Mega Sena, vai que eu ganho. É verdade. Não é isso? É assim que muitas pessoas pensam no primeiro ano. Olha só 2018 como o cenário já começa a mudar um pouquinho. Você aporta lá religiosamente os seus R$ 1.000 mensais, essa é a sua média mensal. E em roxo tá aparecendo para vocês o dividendo mensal médio que essa pessoa recebeu apenas no segundo ano de investimento. R$ 231,00 por mês já paga uma conta ali de casa, né? Melhorou um pouquinho. Já melhorou um pouquinho, já dá para fazer até alguma coisinha aí, né? Já dá pra que sair você pra não- jantar. Dá umas pizzinhas aí. É que você não tem criança, Lu. Quem tem criança não paga nenhuma Não, conta, quem não. tem hein? criança não consegue Isso é nem do no- terceiro ano. Quem tem criança não consegue nem no cinema assistir o filme aí. Tá. Terceiro ano, 2019, os mesmos R$ 1.000. Já melhorou mais um tiquinho. 258 de dividendo mensal médio. Tá bom? Não mudou muito, né? Do segundo pro terceiro verdade. ano. E a pessoa pode pensar, caramba, quando é que essa bola de neve chega, Fabião? Isso aí, Lu, é importante a galera ver que não é necessariamente uma linha reta pra cima. Pois é. De jeito Isso nenhum. pode acontecer no meio do caminho. Podia ser até que em 2019 fosse um pouquinho pra baixo, Pra inclusive. baixo. Isso pode acontecer. E Claro. muitas vezes fica estável Fica alguns flat, anos e depois explode. Perfeito, Exatamente. isso É acontece. perfeitamente normal. Vamos pro quarto ano, 2020, que foi um ano bastante sensível, né? Não só para investidores, enfim, mas muito sensível para a humanidade como um todo na nossa história. E mesmo assim, a Taesa foi uma empresa que teve condições de pagar bons e crescentes dividendos. 2019 para 2020 foi a pandemia, A certo? pandemia, E olha, perfeito. duplicou, né? os Você vê, dividendos. no Olha lá. momento que muita gente perdeu emprego, Sim. no momento que muita gente não pôde trabalhar, como o caso do médico amigo do Jean, que ele Sim. estava contando na aula 1. Na aula 1. Então, ó lá, o seu salário acabou secando, eventualmente, você já tinha uma renda mensal de R$ 593. Perfeito. Se você aportava R$ 10.000 ao invés de 1.000, É. você multiplica por zero. Você teria 5, você multiplica por 10, você teria 10. 5.930. É isso aí. Então, é relevante. É isso aí. Isso Se é você relevante. não tivesse condições de tirar R$ 1.000 do bolso neste ano, você não ia perder o aporte. Você teria pelo menos, em média, obviamente a gente está, né, fazendo aqui pro estudo, mas pelo menos R$ 593 para continuar o seu aporte. Continuar, exatamente. Tá? O importante é não parar, tá bom? Fomos ali pro quinto ano, 2021, e vocês podem ver que ele tá, 2021 tá, tem uma áurea em Como é que volta ele da tá, barriga. Lu? Desceu o anjo. Tá meio combinando comigo esse slide, não tá? Tá, Eu tô tá meio mesmo. no- Aliás, eu você tá meio combinando com, Você- com com o logo, estrutura. né? Eu acho que é isso. Você veio vestida de logo Eu vim hoje, é vestida isso? de Tá bom. workshop. Esse é o nome do look, workshop. No quinto ano, o ano glorificado, o ano brilhando. Por quê? É no quinto ano em que você consegue finalmente receber em média de dividendos o equivalente, até um pouquinho mais, do que o seu aporte mensal. Quer dizer, sabe aquela história, você coloca um, a empresa bota mais um? É isso que a Thaís está fazendo para você. Amigo, coloca mais 1.000, que eu coloco mais 1.093 para você. É exatamente esse o ano da virada, vamos dizer assim, que você tira R$ 1.000 do seu bolso para fazer o seu aporte religioso e recebe, em média, 1.093 de dividendo. Aqui sim, o seu dividendo deu uma boa guinada de 20 bela para 21, porrada, Ô, Lu, né? posso falar uma coisinha? Manda ver, Jean. Eu acho que talvez a pergunta que a gente mais recebe no AGF é
quando vai acontecer Arrebentação. a zona de arrebentação, Isso. que o meu aporte vai igualar os dividendos. Nesse estudo, a gente está falando de 5 anos. Perfeito. Né? Então, isso pode variar, pessoal. Isso pode ser 5, 6, 7. De acordo com a nossa experiência pessoal, a gente vê acontecer entre 5 e 8 anos. Perfeito. Né? Em todos os estudos que a gente já fez e com a gente, com experiência entre 5 e 8 anos. Por isso que é tão importante a gente ter condições de mercado negativas. Perfeito. Exatamente. Porque quanto mais negativa for a condição de mercado, maior o número de ações você vai comprar e mais rápido você vai chegar. Cirúrgico. Quando a gente tem condições de mercado que não são positivas, que a gente chama de bull market, que é o mercado muito em alta, o que acontece? A gente vai pagar talvez mais caro e em vez de eu conseguir talvez em 5, eu vou conseguir em 8. Né? Então depende muito das condições de mercado para chegar a uma conclusão no número exato. Então não leve a ferro e fogo que é 5 anos para todos. Vai depender de condições do mercado. Mas, Tá? mas cá entre nós aqui no Brasil sempre tem um Sempre meio tem. dá pra se aproveitar. Todo né? ano É tem uma verdade. crise, todo ano tem uma verdade. crise, É todo verdade. ano tem uma oportunidade, isso é um fato. E aí a gente vai pro último ano desse estudo, o 6º ano, 2022, ano passado, então um número fresquinho. Você tira os mesmos R$1.000 por mês e você vai receber em troca de cashback, de proventos. Cashback foi ótimo. 1.395 em média de proventos ao mês. É uma baita renda, né? Boa. Sem dúvida. É sem acima, dúvida. inclusive, da contribuição do INSS Sim. e é acima, inclusive, do salário mínimo, salvo engano, né? Não sei pra Sim, quanto foi a correção hoje, Foi acima. mas é acima do salário mínimo. Caramba, é muito legal, né? Já paga algumas boas contas. Se você quiser, inclusive, não precisa mais nem tirar os R$1.000 do seu bolso, se você quiser fazer a manutenção aí dos seus aportes. E Lua, A gente oferece para vocês aqui, a gente oferece uma forma, uma forma de você se salvar desse ruído que existe no mercado. Gente, falando para você investir em renda fixa. É verdade. Você quer viver de dividendos. Aí tem o cara que te oferece renda fixa, o cara que vai falar que você tem que investir em Bitcoin, o cara que vai falar para você investir em fundo imobiliário, mas nenhuma técnica foi tão comprovada quanto a de Luiz Barsi, que começou em 1970 e mudou as nossas vidas completamente. Foi transformacional. É verdade. Todo mundo aqui foi transformado pelo que o Luiz Barsi falou, pelas palavras do Luiz Barsi. O Luiz Barsi, que é o maior investidor e um grande professor nosso, que a gente tem o pai da Lulu, que eu tenho um grande orgulho de dizer que é um grande professor meu, até deu um nó na garganta. Tenho certeza que do Felipe, do Jean também e de várias pessoas que já fizeram, sabe o quê? O jeito Barsi de investir. Inclusive, um beijo pro Barsi. Ele Um beijo pro Barsi. O Barsi tá assistindo. grande abraço Tá pro assistindo. Barsi. Rapaz, Grande um beijo. abraço pro Barsi, seu Barsi. Obrigada.